auxiliadora, como ajudadora. Abençoa ela no seu trabalho, na sua faculdade e na sua vida diária, Deus. Nós te pedimos e clamamos pela vida desse casal pastoral, Pai. Pai, nesse momento nós colocamos diante de Ti toda a nossa junta, Pai. Senhor, nós te pedimos, dá-nos, Senhor, sabedoria, discernimento, Senhor, vindo do Teu Espírito Santo, Senhor. Cuida de nós, cuida da nossa mente, do nosso coração. Fortalece, Senhor, que em momento nenhum a gente possa perder a nossa fé, que nós possamos ver, Senhor, que o Senhor tem algo novo para nós, que o Senhor renova as nossas forças, Senhor. Fortalece e nos dá sabedoria em tudo que nós vamos fazer aqui, Senhor, porque nós estamos à frente, Deus, mas o Senhor que está à frente de nós, Pai. Nós queremos fazer tudo para agradar o Senhor, não a homem, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para lutar pelo Senhor, pela Tua igreja. Nos ajuda e nos coloca, Senhor, nos dá sabedoria e discernimento para qualquer coisa que nós possamos decidir para essa igreja, Pai. Nos ajuda, Pai, porque nós sabemos que dependemos de Ti, Deus. Hoje mesmo nós cantamos aqui, nós dependemos de Ti, colocamos diante de Ti nossas vidas, todas as decisões, tudo que nós vamos fazer aqui é Teu, Deus. Nós estamos aqui lutando pelo que é Teu, Pai, para que Teu reino avance, Pai, para que o Teu reino cresça nessa cidade. Então, Senhor, fortalece nossa vida espiritual, emocional e física, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Você pode se sentar? Glória a Deus, que tempo especial de adoração nós tivemos agora, de oração ao Senhor. A Bíblia nos convida a orar sem cessar, amém? Falamos sobre isso domingo, é nosso chamado, é bom a gente orar aqui na igreja, mas podemos estar sempre em espírito de oração, amém? Queremos apresentar aqui dois queridos que estão nos visitando hoje, né, que é a Marta, a mãe da Débora, e o Felipe, que é o irmão dela, né? O irmão dela. Né? Sejam bem-vindos. Né? Eles são lá de Vitória da Conquista e a Marta está aproveitando, eu acho, para visitar a filhona. Não sei até quando vai estar por aqui. Até domingo. Pronto, benção. Mas sejam muito bem-vindos. Vamos ver isso, igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A casa do Senhor é o lugar para todos aqueles que desejam ouvir a voz do Senhor e serem edificados por essa voz. Querido, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 4 até o 8. Continuando aquilo que nós pregamos na semana retrasada, né? Domingo, quarta passada, quem pregou foi o Bruno. Nós estávamos lá em Arco Verde, tendo um tempo com a família, também com os irmãos da juventude lá da Igreja Nazarena de Arco Verde. Foi um tempo muito especial. E hoje vamos dar continuidade a esse trecho, né, de Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, versículos 4 a 8. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração essa noite. O título da mensagem de hoje é
superabundou a graça. Superabundou a graça. Quem na última mensagem nós fizemos a primeira parte de Gênesis 6, sabe que o título da mensagem foi Onde abundou o pecado, e a gente completa hoje essa expressão do apóstolo Paulo como o título dessa segunda mensagem em Gênesis 6, nessa porção, falando sobre a graça de Deus, falando sobre como Deus reage a esse processo de multiplicação do mal. Então hoje a gente vai dar continuidade a esse texto, e eu queria que você, enquanto a gente vai meditar nesses versículos, enquanto a gente expõe esses versículos, eu queria que você tivesse em mente que o ser humano, quando ele foi criado por Deus, primeiro casal, eles estavam diretamente conectados ao autor da vida. E o pecado, assim como diz o texto de Jeremias, o pecado promoveu a separação, desconectou o ser humano do autor da vida e fez com que o ser humano se tornasse mortal. Por isso que Deus, quando disse ao primeiro casal que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, sobre essa desconexão que aconteceu de fato quando eles pecaram. Então eu queria que você entendesse que desde a decisão de Adão e Eva, o que está acontecendo é essa vida desconectada, embora sabemos que houve uma linhagem de descendentes de Sete que permaneceu adorando ao Senhor, como a gente tem falado aqui, que permaneceu servindo ao Senhor. Mas nos primeiros versículos do capítulo 6, fica claro que mesmo essa descendência, em um dado momento, ela começou a casar-se com a descendência de Caim, a se misturar com os filhos dos homens, que a gente falou na última mensagem. E essa mistura, esses casamentos, levaram também a uma mistura de padrões. De modo que a maldade no mundo, o pecado no mundo, a crueldade no mundo, ela foi aumentando a níveis que nós nem imaginamos. Nós costumamos pensar que a nossa sociedade, que o mundo que nós vemos hoje está perdido, É uma frase muito comum, o mundo de hoje está perdido. Mas nós estamos simplesmente falando de um mundo que chegou a tal ponto na sua maldade, na sua desobediência, no seu pecado, que fez com que Deus decidisse aniquilar a raça humana. E é por isso que Jesus, no seu sermão escatológico, ele vai deixar claro que os últimos dias será como na geração de Noé. Perversidade, pecaminosidade. De modo que eu queria que enquanto a gente lesse esses textos, você tivesse em mente o que acontece quando a gente mata um animal. Ele está morto. E com o passar do tempo ele vai entrando em estado de putrefação. É isso que está acontecendo com o mundo de Noé, e é isso que está acontecendo em alguma medida com o nosso mundo. Ele está apodrecendo, ele está se corrompendo no sentido de bactérias, fungos e todo tipo de coisa que tem apodrecido. Não à toa que os servos do Senhor, aqueles que temem a Deus, os discípulos de Jesus são chamados de sal da terra. Antes das geladeiras, antes dos refrigeradores, aquilo que conservavam a carne nessa época era o sal. O sal, até hoje, na verdade, você pegar uma carne, você salgar ela dura mais do que se ela não tivesse salgado. O sal conserva. O sal preserva. O sal retarda o efeito do apodrecimento na carne. Mas aqui nesta geração, nós vamos ver que o processo está avançado de podridão do mundo por causa do pecado. A decomposição, a deteriorização está em um estado avançado. Queria que você tivesse isso em mente quando nós olhamos para esses versículos, para a gente pensar sobre a nossa sociedade de hoje. Porque Jesus disse: se o sal não fizer aquilo que ele deve fazer, ele não serve para nada a não ser jogado fora e pisado pelos homens. A igreja é a única coisa que impede hoje de que Deus destrua esse mundo, de que Deus derrame a sua ira completamente sobre esse mundo. Não fosse o Espírito Santo neste mundo agindo através da igreja, que é sal e que é luz, a humanidade já estaria perdida. Queria que você tivesse tudo isso em mente, porque
ao final veremos que, apesar de todo o juízo de Deus, apesar de todo o sentimento de Deus em relação ao pecado da geração de Noé, a graça prevaleceu. A graça do Senhor prevaleceu. Não era o fim. Não é o fim. É a mensagem que fica ao final desse texto. E é isso que eu queria que você tivesse em mente, porque nós precisamos urgentemente ter um entendimento melhor a respeito da graça de Deus. Se nós queremos ser uma igreja que serve a Deus com alegria, que serve a Deus com inteireza, se nós queremos uma vida cristã plena, precisamos compreender a graça de Deus e aplicar essa mesma graça na nossa vida. Precisamos ser uma igreja cheia da graça de Deus. Você quer ser cheio da graça de Deus na sua vida? Amém? Precisamos ver como ela vence a maldade. Precisamos ver como a graça de Deus, mesmo através de um homem, prevaleceu sobre toda a maldade da geração de Noé. Amém? Primeiro, nós vamos ver no versículo 4. Olha bem atentamente agora comigo para o versículo 4. Nós vamos ver que a geração, o mundo em que Noé viveu, ele era marcado por referências perversas. Versículo 4, vou ler de novo, diz: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Antes de explicar o que são os nefilins, talvez na sua Bíblia estejam gigantes. Quem é que tem gigantes na Bíblia? Eita, a maioria, tá vendo? Nefilins aqui é a expressão no hebraico que está na sua Bíblia como gigantes. Antes de explicar o que são, quem danados são os nefilins, eu quero que você entenda que o mais importante não é saber exatamente quem eles são, é perceber que eles estão diretamente conectados com o aumento da maldade no mundo de Noé. Independente de quem eles sejam, e a gente vai dar uma resposta sobre quem são os nefilins, independente de quem eles sejam, eles estão conectados com o aumento da maldade. Eles são referência. Eles são heróis do tempo dos pré-diluvianos. Eles são homens famosos, como o texto vai deixar claro. De modo que eu já aproveito e digo para você que qualquer resposta muito mirabolante, como alguns mencionam por aí nesses vídeos da vida, os nefilins, eles são os filhos dos anjos com os seres humanos. Já falamos na última mensagem que os filhos de Deus ali no versículo 2 não são anjos. Não é uma boa interpretação. De modo que nefilins aqui não podem ser seres híbridos, porque anjos não se relacionam com seres humanos. Jesus deixou claro, falando a respeito do casamento, que anjos não se casam nem dão em casamento. Então achar que nefilins aqui são descendência de anjos com homens é mirabolante demais. O que o texto deixa claro aqui, com nefilins, com gigantes, provavelmente se tratam de homens poderosos. Pessoas que tinham autoridade, reis, provavelmente. Lideranças que eram tidas como referências, como heróis, como pessoas de destaque, não apenas quando começou a acontecer essa mistura. Veja como o versículo fala. Naqueles dias, em que dias? No período em que as duas descendências, a descendência de Sete e a descendência de Caim, estavam se desenvolvendo na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, ou seja, quando essas descendências se misturaram, haviam esses nefilins. Nefilins é uma expressão hebraica, como eu disse aqui, que algumas bíblias traduzem como gigante. Mas nefilim, se a gente for fazer uma tradução exata, pode significar duas coisas: caídos ou aqueles que fazem cair. Ou seja, esses homens famosos, essas lideranças, elas são caracterizadas como referências que levaram ou foram agentes da multiplicação da maldade no mundo. Depois do dilúvio, nós temos alguém que é mencionado como alguém com características muito semelhantes a esses nefilins, que é Nimrod, um conquistador do mundo antigo, um guerreiro, alguém que se valia pela força. E embora não seja mencionado pela Bíblia, geralmente a ele é atribuída a construção da Torre de Babel, embora isso não seja afirmado expressamente pela Bíblia. Então esses nefilins são lideranças, são homens, são autoridades do mundo pré-diluviano.
A sociedade ela foi se multiplicando, cidades foram sendo construídas, e essas lideranças, nesse processo de mistura de valores, aqueles que adoravam a Deus começaram a se associar, a entrar em julgo desigual com aqueles que não temiam a Deus. E isso foi produzindo, inclusive com a ação dessas lideranças, a multiplicação da maldade. É isso que eu quero que a gente tenha em mente hoje. Porque uma sociedade, ela sempre é espelho daqueles que ela coloca em posição de destaque. Daqueles que ela coloca como heróis. Daqueles que ela coloca como referências. E as referências do mundo em que Noé viveu, do mundo em que Noé experimentou tudo isso que a gente vai ver lá na frente com o dilúvio, era um mundo que tinha referências perversas. Porque esses nefilins, eles estão sendo colocados aqui num texto que fala sobre o aumento da maldade. Homens cruéis, lideranças que exerciam poder e domínio através de uma autoridade perversa. Jesus, ele ensinou, meus irmãos, aqueles que governam sobre as nações e as dominam, exercem poder sobre as nações, delas exigem tributos. Em outras palavras, ele está dizendo, no mundo, quem tem autoridade a faz valer pela força. Mas Jesus, ele completa, diz, entre vós, entre nós, que somos o povo de Deus, não será assim. O maior não é aquele que se faz vencer pela força, que se faz valer pelo tamanho do braço. O maior entre vós, o maior dentro da igreja é aquele que serve. É por isso que Jesus é o maior da igreja, porque ninguém serviu mais do que Jesus. Ninguém entregou mais do que Jesus. Ninguém serviu mais os seus irmãos do que Jesus. Por isso que ele é o maior entre nós. Mas na sociedade pré-diluviana era o oposto. Os maiores daquela sociedade eram aqueles que impunham a todo custo a sua autoridade. Homens perversos. Homens que faziam aumentar a perversidade. E eu pergunto, meus irmãos, quais são as nossas referências? Quem são aqueles que hoje a nossa sociedade e talvez até nós mesmos da igreja olhamos e dizemos, isso aqui é a nossa referência. Todo mundo quer ser que nem um fulano. Todo mundo quer ser que nem um cicrano. Porque as referências de uma sociedade, os heróis de uma sociedade dizem muito sobre que tipo de sociedade ela é. Aqueles que nós colocamos em posição de destaque, aqueles que são tratados como nós, como referências em qualquer área. Quais têm sido, por exemplo, nossas referências na arte? Você que tem saído do microfone. Quais têm sido nossas referências na política? Quais têm sido as nossas referências no conhecimento, na ciência de modo geral? Elas dizem muito sobre que tipo de sociedade nós somos. Os nossos heróis são um espelho de nós mesmos. São um reflexo de nós mesmos. E uma das coisas que marca a igreja é que as referências delas são as referências corretas. São referências que apontam para a palavra do Senhor. A Bíblia mostra, nós mencionamos isso lá, uma das cartas de Pedro, ele vai dizer que Noé, ele chama Noé, pregador da justiça. Noé, na sua geração, era alguém que pregava, que era de alguma forma usado pelo Espírito Santo, por isso que Deus vai dizer, olha, o meu Espírito não vai mais contender com essa geração. Eu estou dando um ultimato, os dias dessa geração são 120 anos, daqui a 120 anos vai acabar tudo para eles. Porque era uma geração que contendia com Noé e com a sua pregação. Era uma geração que permanecia dura de coração diante da pregação da justiça de Noé, que preservava os valores da linhagem de Sete, que aguardava pelo descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, que mantinha os princípios da adoração a Deus, que mantinha a ideia do casamento monogâmico, que a gente vai ver que a descendência de Caim foi a primeira a colocar a ideia de um casamento poligâmico. Não era aquele que defendia esses valores, era um pregador da justiça. Mas a geração de Noé, os homens da geração de Noé,
resistiram a essa mensagem, resistiram ao exemplo de Noé e escolheram suas próprias referências, escolheram seus próprios heróis. E nós, e a nossa geração, quais têm sido as suas referências, meu irmão? Quem tem sido exemplo para você? Quem hoje que você olha em determinada área e gosta de ouvir? Está na moda agora esse negócio de corte de podcast. Está de um jeito que o pessoal agora faz uns vídeos com um microfonezinho para parecer que está dando uma entrevista no podcast, para dar mais engajamento no vídeo. Hoje em dia se dá palco, se dá microfone, se dá palanque para todo mundo na sociedade. Quem tem sido sua referência? Quem você tem sentado para ouvir? Quem você tem colocado diante dos seus olhos? Que tipo de conteúdo? E de onde vem esse conteúdo? Nós não somos uma igreja que fica, por exemplo, dizendo, só assista pregador nazareno. Está proibido ouvir outro. Não. Eu posso fazer uma lista, como já fiz para várias pessoas, pelo menos uns 20 pregadores que eu posso recomendar para você. Mas o que eu estou dizendo hoje é, seja seletivo sobre quem são as suas referências. Não apenas de vida de igreja, mas em todas as áreas. Na sua profissão, quais as referências que você tem escolhido? Quais as pessoas que marcam aquilo que você faz? Agora no versículo 5, eu quero que você preste atenção comigo em algo aqui. A Bíblia diz, o Senhor viu que a perversidade do homem, muito em virtude das referências que aquela geração de Noé tinha. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Estamos falando aqui de um período onde a maldade ela chegou no ápice, ela chegou no limite. Deus olha para a geração de Noé, Deus olha para aquele mundo e as duas expressões aqui elas deixam claro que aquilo que havia sido criado pelo Senhor, todo o processo da criação, ao final, depois de criar o homem e a mulher, a palavra diz que Deus viu que tudo ficou muito bom. Todas as coisas estavam harmônicas, tudo cumpria o seu propósito, cada elemento da criação estava em ordem. O pecado fez com que tudo voltasse ao caos. De Gênesis 1. Desordenado, sem propósito, desobediente, rebelde. Deus olha e diz, a inclinação deste mundo, das pessoas, dos pensamentos do seu coração, é sempre, cada ação, cada palavra, tudo que é feito é mal, e somente. É como se aquela geração, Deus olhasse e dissesse, esta geração está consagrada para o mal. Deus criou um mundo que deveria ser muito bom, totalmente dedicado a cumprir o propósito para o qual foi criado. E agora, em apenas 6 capítulos, Deus olha e diz, o caos voltou. A coisa bagunçou. Quem é dona de casa sabe, e quem é dono de casa também, sabe como é fácil arrumar e como é difícil arrumar e como é fácil bagunçar. Meus irmãos, eu vou fazer uma confissão aqui. A gente viajou para Arco Verde. E minha mãe, que é uma benção, minha mãe é uma benção. A gente estava lá e a gente leva a mala, né? Passamos alguns dias lá. E minha mãe me disse umas 3 vezes, vocês não querem lavar roupa aqui não? Não, mãe, precisa não, lá a gente lava. Disse uma segunda vez, vocês não querem lavar roupa aqui não? Deixa aí secando, aqui tem um quintal grande. Lá o apartamento de vocês é tão pequenininho. Não, mãe, precisa não. Terceira vez, né? 3 vezes, eu, não precisa não quero incomodar não. Quando a gente chega no domingo, eu passo a semana aqui, né? Fico fazendo as coisas em casa. Maíra se separou. Maíra ela é a triadora de roupas. Aí ela começou a separar essa roupa aqui.
dá para ir na máquina, essa roupa aqui só lava na mão, essa roupa aqui é branca, tem que fazer desse jeito, e sai me explicando. Essa roupa aqui lava na máquina, mas não pode centrifugar, aí saiu. No segundo quarto que a gente tem, saiu espalhando. Nosso varal, meus irmãos, a gente mora num apartamentozinho, nosso varal é deste tamanho. Eu fui batendo no desespero. E eu só vi a pilha de roupa que lavava na mão aumentando. Eu digo, essa é a pilha que lava na mão. Ela é. A mão tá só a graça hoje. Mas sujar, bagunçar é muito fácil. Nós que vivemos caminhando com o Senhor, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos, caminhando com o Senhor, uma vida organizada, uma vida planejada, uma vida de dependência de Deus, uma vida que ama o Senhor, que serve ao Senhor. Às vezes, uma atitude pode colocar tudo isso abaixo. Veja como a humanidade se perdeu na geração de Noé. Agora, que essa sociedade chegou no ápice da maldade, no seu pior estado de putrefação. Se a sociedade do tempo de Noé fosse um pedaço de carne, misericórdia. Não havia mais jeito, não dava mais para recuperar. E os versículos 6 e 7 vão falar sobre como Deus se coloca em relação a essa maldade, como Ele vai se portar. Versículos 6 e 7, vamos ler. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Há duas expressões aqui que eu preciso explicar para você. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de haver criado o homem, e fala que isso lhe cortou o coração, ou em algumas traduções isso lhe pesou o coração. Quero explicar essas duas expressões porque nós conhecemos outros versículos da palavra que dizem que Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí você pastor, ou um versículo está certo ou o outro está certo. Porque um diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa, e o outro fala que Deus se arrependeu. O que o autor aqui do texto, que é Moisés, está fazendo é colocar a pessoa de Deus em um lugar compreensível. Em doutrina de Deus, a gente chama isso de antropomorfismo. Eu vou dar um outro exemplo de antropomorfismo na Bíblia. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus tem olhos? Não, Deus é espírito. Quando o texto fala, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, os ouvidos de Deus estão atentos às orações do seu povo, ele está usando figuras humanas para expressar questões a respeito de quem Deus é de forma compreensível. É isso que Moisés está fazendo. Deus está se apropriando de um sentimento humano. Porque se a gente disser que Deus se arrepende, a gente está limitando a onisciência de Deus. Se a gente disser que Deus se arrepende como o homem se arrepende. Por que a gente geralmente se arrepende? Ou quando a gente mudou de ideia, ou quando a gente descobriu um fato novo que fez a gente perceber que a gente estava errado. E isso simplesmente não acontece com Deus. Então a melhor expressão é que houve uma tristeza profunda no coração de Deus. É isso que o autor do texto está querendo dizer. E quando fala que isso pesou-lhe o coração, já traz um outro aspecto, o aspecto da indignação. Quem já esteve irado a respeito de alguma coisa, inclusive até postei algo sobre ira hoje, sabe o que é esse coração pesado. Claro que no caso do Senhor é uma justa ira, porque Deus é santo. Abacuque fala que Deus não pode contemplar, Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o pecado. Imagina o quanto a geração de Noé precisou fazer para entristecer profundamente o coração do Senhor. As pessoas
elas fazem parecer, pessoas que não conhecem a Bíblia dizem, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Não. Noé está apresentando um Deus que se entristece. Noé não, Moisés. Moisés está apresentando um Deus que se entristece. Pastor, Deus tem sentimentos? Tem. Deus tem sentimentos. A Bíblia fala, não entristeçam o espírito. Deus não é uma força desprovida de vontade e de sentimentos. Deus tem sentimentos. Deus é eterno. Deus é amoroso. E o pecado da geração não é o pecado da nossa geração, entristece o coração de Deus. Pesa o coração do Senhor ver a nossa geração celebrando o pecado. Entristece o coração de Deus ver gerações inteiras se perdendo, perecendo. Deus diz através de Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio. De modo que aquilo que muitos até ateus falam, o Deus bíblico é um Deus sádico, ele fica alegre quando as pessoas morrem. Não, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus se entristece com o pecado. Deus é um Senhor terno, amoroso, cujo coração tem sentimentos. E aqui o que Moisés está fazendo é usando linguagem humana, para que a gente consiga compreender como é o coração de Deus. Compassivo, benigno, que tarda a se irar, mas que em um determinado momento aqui, nesta geração, chegou o limite. E me parece, irmãos, que a nossa própria geração está testando os limites da paciência e da mansidão do Senhor. Está pondo o Senhor à prova. Está plantando pecado. E uma sociedade que planta pecado colhe a ira de Deus. Porque se Deus não se irasse, Ele não seria um Deus justo. Se Deus não se indignasse com o pecado, nós não deveríamos adorá-lo. Se Deus não exercesse justiça contra o pecado, Ele não seria um Deus digno de adoração. Se Ele é um Senhor que sempre passa a mão na cabeça, que lindo, que maravilhoso, não deveríamos adorar esse Deus. Agora, esta situação é tão grande que leva Deus a dizer, eu vou extinguir o ser humano, farei desaparecer da face da terra, e junto com ele todos os animais, porque a criação é representada pelo homem. De modo que o que acontece com o homem acontece com a criação. De modo que aquilo que vem sobre o homem vem sobre a criação. O homem é coroa da criação, o ser humano é representante da criação diante de Deus. Lembra aquilo que a gente falou sobre imagem e semelhança? A criação sofre junto com o ser humano. E isso nos faz lembrar daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em suas cartas. De Deus não se zomba, diz o apóstolo Paulo. Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Isso se tornou realidade na geração de Noé. E eu temo pelo dia em que a nossa geração, os nossos filhos e filhas, o nosso mundo, também terá o dia do acerto de contas, onde Deus ele vai se cansar. Apesar da igreja estar pregando, apontando o caminho, mostrando em Jesus o Salvador, um dia Deus vai dar um basta. Mas eu quero que você não fique por aí, porque o título da nossa mensagem é Superabundou a Graça. Muito antes de vir o dilúvio, muito antes de vir essa execução do juízo de Deus, Deus já tinha determinado que isso não era o fim. Que mesmo que toda aquela geração estivesse pervertida nos caminhos, estivesse escolhido mal, aquilo não era o fim. Versículo 8 diz, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ou então, Noé encontrou graça diante do Senhor. Noé encontrou favor do Senhor. O que é que isso nos ensina, esse versículo 8? Em primeiro lugar, Deus nunca fica sem voz na história. Quando Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, ele se afasta, ele foge da rainha Jezabel, caminha 40 dias e 40 noites, pede a morte. O Senhor vem falar com ele na caverna, por que você está aqui? E Elias responde,
Eu tenho sido zeloso do Senhor, eu tenho servido ao Senhor. Porém mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares, e restou apenas eu, e estão querendo me matar. Em outras palavras, esse processo de quase que uma depressão pós-traumática que Elias estava vivendo após o episódio dos profetas de Baal, após ser ameaçado por Jezabel, esse processo depressivo envolve a sensação de que ele estava sozinho. Ele olha para a realidade ao redor deles: eu estou sozinho, eu sou a única voz. Mas Deus, na brisa suave, diz para ele: vá, unja Hazael, rei da Síria, unja Jeú para ser rei de Israel, unja Eliseu para ser o seu sucessor como profeta. Mas lembre-se de uma coisa: eu ainda tenho 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal, que não beijaram a sua imagem. Em outras palavras, você não está sozinho. Deus nunca fica sem voz. Havia ali em Noé e na sua família alguém, uma família que andava assim. Deus nunca fica sem voz na história. Mesmo em dias terríveis como o nosso, Deus tem levantado vozes para serem testemunhas da verdade. Boas referências no meio de um mundo de heróis que são mais vilões, heróis que são heróis do mal, dos maus valores. Deus tem levantado boas vozes. Deus nunca fica sem voz em nenhuma geração, e nesta geração que nós temos vivido, Deus tem as suas vozes. E eu oro ao Senhor para que nossa igreja seja uma igreja de vozes que manifestam a vontade do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, só para não perder o costume: seja uma voz do Senhor nessa geração. Deus sempre tem o seu povo, mesmo nos piores cenários. Noé era alguém diferente, mas apenas por causa da graça de Deus. Não fosse a graça de Deus na vida de Noé, Noé não era em si mesmo melhor do que ninguém, mas pela graça de Deus, foi alguém diferente em sua geração. Você pode, eu e você podemos fazer a diferença na nossa geração, mas sempre pela graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Noé não foi condenado junto com a sua geração, única e exclusivamente, porque ele foi achado pela graça de Deus. Se você pode dar testemunho na geração de hoje, é porque você foi achado pela graça de Deus. Não é porque você teve uma boa educação, não é porque você teve princípios e valores que são importantes, são bons. Mas se você pode ser uma voz do Senhor nessa geração, é porque você foi achado pela graça do Senhor. Você foi encontrado pela graça. Mesmo quando tudo poderia ter dado errado na sua vida, mesmo quando tudo poderia ter dado errado na minha vida, a graça do Senhor me achou. Ah, pastor, mas o senhor tinha 12 anos. Tinha 12 anos, mas fui achado pela graça do Senhor. Não importa com qual idade, não importa em que ocasião, não importa quais foram os instrumentos da graça que foram usados, não importa se foi um irmão ou se foi um pastor, não importa se demorou a você se converter ou se não demorou, não importa se na sua conversão você chorou ou se você não chorou, se ajoelhou ou não ajoelhou, o importante é que a graça te achou, meu irmão. E porque a graça te achou, você pode ser uma voz dessa geração, uma voz do Senhor. Fique de pé. Nós fomos achados pela graça do Senhor. Nós vamos agora para um momento de Santa Ceia. Eu pedi só que a Aline, por gentileza, encerre ali a transmissão, que a gente já terminou a mensagem. Ali no celular, por favor. Queria que diante de tudo isso, nós nos colocássemos em oração ao Senhor nesse momento. Pedi que você colocasse a sua vida. Nós vamos participar da mesa do Senhor agora. Momento de Santa Ceia, momento de dedicar nosso coração, dedicar a nossa vida ao Senhor, lembrar do sacrifício de Cristo. Eu vou pedir para a irmã da paz nos auxiliar aqui na distribuição dos elementos. Vou pedir que nós façamos uma oração.